Olá, meus amados! Vamos então à resposta, querido? Vamos à resposta, então, da nossa pergunta. O que eu perguntei para você, tá lembrado? Perguntei se hoje, em graça, será que há necessidade de cobertura pastoral ou cobertura espiritual, como eles dizem aí, né? E aí, o que tu respondeu? Lembra que eu citei para você 1 Coríntios capítulo 7, 23, quando Paulo disse assim, ó, fostes comprado por um bom preço, não vos façais servos dos homens. Só aí, né, você já poderia começar a entender que nós fomos comprados por um bom preço. E não há necessidade de nos tornarmos servos de homens. Para que cobertura pastoral? Isso não existe. Isso é antibíblico. Meus amados, deixa eu te contar uma história. Aqui perto de casa, há uns 10 anos atrás, aí mais ou menos, abriu uma igreja evangélica, né? Uma igreja evangélica pentecostal. Eu já tinha rompido com o sistema, né? Isso em 2011. E passando sempre ali de frente ali com a minha esposa, a gente indo lá para a cidade. E de repente minha esposa falou, vamos fazer uma visita aí nessa igreja a qualquer hora? Vamos lá. A gente não tinha mais vínculo com nenhuma instituição religiosa. Vamos lá, vamos sim. Aí no próximo domingo, fomos lá fazer uma visita, né? Daí a pouco, né, estamos lá, daqui a pouco vem o pastor. Ele vem, chega para mim e fala, irmão, mora onde, irmão? Eu moro aqui pertinho, 1 quilômetro mais ou menos daqui onde eu moro. E o irmão já começa a investigar a vida da gente, né? Parece até investigador. Já quer saber. Eles querem escafruchar, como diz aí a irmã Dina, né? Escafruchar a vida da gente. Aí ele começou a perguntar, né? O que eu faço? Onde eu a primeira pergunta que ele fez, onde eu moro? O que eu faço? Qual o ministério que eu congrego? Eu falei, não, eu não congrego em ministério nenhum. Eu saí do sistema religioso em 2011. Mas o irmão está sem congregar, irmão? Não pode. Eu falei, não, eu estou fazendo culto ao ar livre. Eu faço cultos ao ar livre, com a minha esposa, com meus filhos, e os irmãos que vão chegando e ficam por ali. Não, mas não pode, irmão. O irmão tem que ter uma cobertura pastoral. Cobertura o quê, meu amado? Cobertura pastoral? Sim, o irmão tem que estar debaixo de uma cobertura pastoral. A cobertura espiritual, isso é muito importante. Aí eu citei para ele Romanos 8,14. O senhor conhece, pastor? Romanos 8,14, está muito claro, né? Que os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Sim, irmão, mas, tem um negócio de mas, né? Mas o irmão tem que congregar. Sim, nós estamos congregando com os nossos amados irmãos. Não, mas o irmão tem que frequentar uma igreja. Igreja. A conversa. Vai vendo. E aí, meu querido, eu citei para ele João capítulo 14, 26. É João 14, 26? Onde Jesus falou assim, ó, mas o Consolador, como é que ele fala? Mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai vos enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que eu vos tenho dito. O próprio Espírito Santo, pastor, que nos faz lembrar de todas as coisas. É o Espírito Santo que o Pai enviou em nome de Jesus. Então não precisa de cobertura pastoral. Então, queridos, eles têm esse negócio aí de cobertura pastoral, cobertura espiritual. Sei que ele ficou meio sem graça ali, né? Não, irmão, passa a nos visitar mais vezes aí, passa até a congregar conosco aqui, tal, né? A gente já sabe. Eu falei, não, eu rompi em 2011, pastor. Eu não frequento mais nenhuma instituição religiosa, mas sem problema, nada contra, cada um. Não, mas aí... Né? Mas é isso aí, meus amados. Então, outra coisa que ele falou também, que eu achei interessante, ele falou assim, ó, o irmão tem que ter um ungido intercedendo pelo irmão. Um ungido intercedendo por mim? Mas isso é onde está na Bíblia, meu amado. Lá em 2 Coríntios, capítulo 1, 21, diz que nós já somos ungidos por Deus. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Lá diz também, lá em 1 João 2,20, né? 1 João 2,20, diz que nós já temos a unção.
Já temos a unção dos santos em nossas vidas. Precisamos disso. Você quer ver uma coisa? Leia Efésios capítulo 4:15 para tu ver. Efésios 4:15. Eu estava meditando aqui, ó. Efésios capítulo 4, versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A cabeça é Cristo. Não é o pastor Godofredo, não é o pastor Eurípides, não é o pastor Labarichúrias e Cantarábias. Não, querido. Está aqui, ó. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem que é a cabeça? Cristo. Está claro aqui, ó. Efésios capítulo 4, versículo 15. Quer ver outra coisa? Aqui, ó, Colossenses capítulo 2, versículo 8. Tende cuidado que ninguém vos faça presa sua. Esses homens estão fazendo presas, tá? Na sua grande maioria, estão no controle da vida dos irmãos. Estão dominando. Estão interferindo na sua vida pessoal, na vida do casal, na vida dos seus filhos. Cuidado, meus amados. Tende cuidado que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens. Então aí que suas tradições aí, né? Segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Eles não estão seguindo segundo a Cristo, não estão palpados na palavras, não estão palpados na palavra. Estão aí dominando a massa, fazendo dos filhos de Deus ovelhas, né? Dizendo que somos ovelhas, e eles que são os bambambãs, eles que são os tais, o cabeça, os líderes. E aí você tem que estar ali debaixo de cobertura pastoral, se submetendo a líderes religiosos. Pelo amor de Deus, hein? Nós estamos vivendo a graça, a palavra está na sua mão. Meus amados, são muitas passagens que eu poderia estar passando aqui. Infelizmente não dá, o tempo é muito curto. Mas tem muitas passagens, eu estudei bastante, mas é já 7 minutos, quase 8 minutos já de gravação. Infelizmente não vai dar mais, tá bom? Mas é isso aí, meus amados. Já temos a unção, já temos a virtude, temos o Espírito Santo que nos guia. Não podemos nos fazer presas desses homens aí. Fomos comprados por um bom preço, tá bom, meus amados? É isso aí. Esquece cobertura pastoral, esquece cobertura espiritual, tá bom? Agora, se você não quer andar palpado na palavra, prefere ir pela cabeça dos líderes, lamento. Eu não posso fazer nada, mas a verdade a gente mostra para vocês, tá bom? Graça e paz, meus amados. Se inscreva aí, tá bom? Mete o dedão aí, se inscreve, dá um like aí também para nós. Graça e paz.